Escolher uma carreira, principalmente em TI, com base no salário, é um dos maiores erros que você pode cometer. Nesse vídeo eu vou te revelar 5 áreas de tecnologia da informação das mais promissoras para os próximos anos. E também vou te passar um método prático, 6 fatores de decisão que vão te ajudar a identificar dentro do seu perfil a melhor área para trabalhar e a área que pode realmente fazer a diferença na sua carreira. Então, se você pular esse vídeo, você tem o risco aí de perder tempo, estudar em alguma outra área que não é da sua afinidade, ou perder tempo dentro da carreira estagnado, sem buscar algo que você realmente possa fazer diferença, entregar valor para a empresa e ser uma peça-chave identificada pelas empresas e para que elas digam para você, você é a pessoa que eu preciso dentro da minha equipe. Então, fica comigo até o final para não jogar esse tempo fora e se tornar um profissional realmente valioso. Bom, como eu comentei, muita gente vai escolher TI simplesmente, ou uma área dentro da TI por salário, ou simplesmente pela moda, pelo hype, pelo que está mais interessante no momento. Então isso tem que ter muito cuidado, né? O mercado não contrata só por entusiasmo, o contrato não contrata as pessoas simplesmente porque você gosta disso, ou porque está todo mundo indo nessa área, nessas tecnologias, ou estudando determinada frente tecnológica dentro da tecnologia da informação e simplesmente não vai contratar porque a pessoa conhece isso. Então, o mercado contrata quem resolve problema, quem realmente entrega valor. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ter, que eu quero trazer para você aqui, é que o mercado contrata gente que entrega valor. E para entregar valor, você precisa ser um profissional diferenciado. Então, para escolher a carreira em TI, tem que ter estratégia, não é simplesmente pegar lá por impulso, pegar o que está mais interessante. Então, vamos lá, eu vou te mostrar como pensar de uma forma prática e estratégica para que você, então, possa escolher, ou se você já está dentro da área de TI, também possa se aprofundar em determinada área, ou até migrar da área que você já está trabalhando para uma área, então, que seja mais promissora para destravar a sua carreira. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, TI continua sendo uma área super, super cheia de oportunidades. Então, realmente eu trago relevância para esse vídeo, a importância desse vídeo aqui para você é que TI ainda continua sendo uma área muito importante e, inclusive, uma área demandante de pessoas e uma área que paga muito bem. Então, você não precisa, por exemplo, pensar em quero sair de TI ou nem quero área de tecnologia da informação, quero fazer alguma outra coisa em alguma outra área, porque imagino que TI, por exemplo, em algum momento vai morrer, ou vai diminuir, ou vai ficar escasso a quantidade de vagas. Pelo contrário, né? A diferença também não é só querer entrar em TI, você tem que, tem que se preparar, tem que verificar aquilo que você tem afinidade, aquilo que realmente você pode atender e entregar valor para as empresas, para que você tenha uma carreira de longevidade. Então, para isso você tem que olhar o que o mercado quer e também tem que olhar aquilo que você se encaixa, aquilo que você gosta, que se adequa ao seu perfil. Então, para justamente juntar essas duas coisas e o mercado poder pescar um profissional como você. Então, quando a gente olha para as áreas de tecnologia da informação sem olhar para o mercado, você vai correr um sério risco de simplesmente estudar em alguma coisa que até pode ser de seu interesse, mas de repente não é o que o mercado quer. Então, a pessoa gosta da ideia, mas não verifica se na realidade o mercado está buscando pessoas ou habilidades desse tipo. Às vezes também você simplesmente pega o que o mercado quer e não olha também para o seu perfil. Então também há um risco de frustração, onde você eventualmente pode estar estudando alguma coisa e ali, poxa, não é bem isso que eu quero, aí você não desempenha bem e aí não entrega valor e aí você não tem a longevidade de carreira. Então, quando a gente junta esses dois elementos, isso é um fator fundamental. Muitas áreas de TI também pagam muito bem, só que vão pagar bem também de acordo com perfis que às vezes a pessoa não tem. E para isso você precisa adequar, verificar aquilo que você tem afinidade,
para que, fazendo com gosto e também conhecendo muito bem aquilo que você passa a estudar dentro das áreas tecnológicas dentro de TI, você também passa a ser bem valorizado, né? Então, se a gente não escolhe com estratégia, então não é simplesmente escolher, pincelar ali uma área ou um tema, e você vai ouvir aí muitos colegas, pessoas dando dicas, vai ter uma série de vídeos, tanto aqui no YouTube, nas redes sociais, falando aí de várias possibilidades, de várias áreas, só que tem que escolher com estratégia. Eu trago para você aqui uma experiência de longa data, né? Mais de 15 anos gerenciando pessoas dentro da área de TI, tenho formação, tenho mais de 20 certificações em TI, trabalho com TI já há quase 30 anos, e o mercado é o seguinte, o mercado brasileiro é escasso em profissionais, a gente não forma a quantidade de profissionais de maneira suficiente para abastecer o mercado, então tem muita vaga e falta muito profissional. Porém, não significa que tem vaga fácil para todo mundo. Tem vaga aí, simplesmente encaixa qualquer pessoa, ou que as empresas vão pegar qualquer pessoa para colocar nessas vagas. Elas estão procurando pessoas realmente preparadas, pessoas que venham entregar valor, querem habilidades práticas, querem atualização, querem competências claras. Então, isso você também tem que aprender a mostrar, também a se vender. Então, isso também tem passa por uma característica também de perfil, né? Se você, mas eu não gosto, por exemplo, de ficar aparecendo, ou de fazer, por exemplo, o meu marketing pessoal, esse é um erro que você também, dentro da sua carreira, comete se você não mostrar o seu serviço, se você não mostrar para as pessoas que te contratam ou que trabalham com você, para os seus superiores, né, para a chefia, mostrar o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Então, o mercado está cada vez mais objetivo. Então, aquela parte mais romântica, que legal, o cara é bom, o cara veste a camisa. Isso, obviamente, faz parte, isso é interessante, mas o mercado está objetivo. Entrega valor, tem competência, está entregando uma experiência tanto interna para a empresa quanto para os clientes, com certeza a gente tem valor para o mercado. Então vamos dar uma olhada aqui nos 6 fatores para você então decidir escolher, né, apoiar na decisão e de escolhas também para as áreas de TI. Coloquei aqui dos 6 fatores. Primeiro, o mercado está contratando essa área? Então, vou revelar aqui o primeiro, demanda real. O mercado está contratando essa área? Há falta de bons profissionais? Existe crescimento ou é só aquela hype, aquele barulho? O que está acontecendo, né? As empresas realmente pagam por esse skill, né? Então, você precisa olhar primeiramente o mercado. Há uma demanda? Então, se você fizer uma pesquisa rápida, por exemplo, no LinkedIn, e verificar as vagas que existem, você vai observar que tem, por exemplo, 50 vagas em determinada área, 50 vagas que mencionam determinados termos, ou nuvem, ou segurança, ou redes, o que quer que seja, né? Então, se há uma demanda real, se o mercado realmente está contratando, se você percebe que tem vaga, significa que faltam bons profissionais, então tem uma tendência de crescimento. Então não é só um barulho, realmente temos vagas e o mercado está pagando por isso. O segundo fator que eu trago aqui são as barreiras de entrada. Então o que você precisa observar é quanto tempo leva para aprender, né? Então quais são os pré-requisitos dessa carreira? Precisa de uma base técnica forte ou não? Se exige certificação, portfólio, experiência prática. Então, demanda real, mercado, e as barreiras de entrada, porque você também tem que observar o seguinte, bom, não estou nessa área, não conheço muito dessa área, eu preciso entender qual a dificuldade de eu começar a trabalhar ou de migrar para essa área, ou se eu não sou de TI, para eu adentrar dentro dessa área de tecnologia da informação. Então, quanto tempo eu vou levar para aprender, quais são os pré-requisitos, se a questão da base técnica e certificação, então quando a gente fala de certificações, são aquelas provas que endossam o conhecimento
do profissional. Então, são certificações feitas em centros de treinamento, são examinadores oficiais, por exemplo, provas da Microsoft, Cisco, do Google, da AWS, enfim, vários fabricantes, vários desenvolvedores têm certificações dos seus produtos e essas certificações vão validar o profissional. Se isso for uma barreira de entrada para a carreira que você quer, então é algo que você tem que levar em conta, em consideração também. O terceiro fator, concorrência, né? A gente também não pode fechar os olhos para a concorrência. Será que tem muita gente tentando entrar nesse segmento, nessa área, né? A base da carreira já está saturada, porque às vezes também acontece isso, né? A gente tem muita gente, por exemplo, em infraestrutura ou redes. Ok, então pode, entre aspas, pode ser que seja considerado, por exemplo, uma área saturada. Só que seria nível básico, o nível base da carreira. Seguramente os níveis mais especializados em determinada carreira pode ter muita demanda e também é onde está onde está os maiores salários, né? Diferencial é raro ou é genérico? Então, do ponto de vista de concorrência, se o diferencial da carreira é muito generalista ou é bem especialista, ou seja, profissional raro, ou se eu tenho, se exige um profissional genérico, qual que é a sua concorrência, ou como que é a concorrência, quais são a quantidade de pessoas e o nível dessas pessoas, ou seja, se é um diferencial muito especializado ou são diferenciais aí genéricos ou perfis mais generalistas dentro dessa área. E é uma área com muita promessa e pouca diferenciação, né? Então, às vezes também tem isso. Então, estão se falando muito, por exemplo, de inteligência artificial, de fato, né? Porém, será que é muita promessa ou não? Eu também preciso ter um pouco de especialização, porque se você não tiver uma diferenciação, fica muito... eu conheço, eu uso o ChatGPT ali, mas espera aí, usar o ChatGPT, você conhece inteligência artificial a fundo, você é o usuário, né? Quarto fator que eu trago aqui para você é a velocidade até a primeira vaga. Então, se você vai entrar, se você vai buscar uma posição em determinada área, a velocidade para essa primeira vaga, ou seja, consigo entrar rápido? Exige uma porta de entrada clara? Né? O mercado aceita um perfil iniciante ou precisa ser alguém muito especializado? E aí, olhando o ponto anterior, ou dos pontos anteriores, ou seja, se exige certificação, então tem um tempo, uma curva de aprendizagem, ou não, consegue já entrar no nível iniciante para depois você ir crescendo. Porque lembra lá no início que eu comentei, iniciar com salário, quero salário, essa vaga paga bem. Calma, pode ser que no primeiro momento a primeira vaga vai ser a partir de níveis iniciantes. Então, cuidado com essa, mas o mercado quer isso aqui, alguns colegas me falaram, li numa revista, alguém me comentou, um colega que trabalha com nuvem falou para mim que vem para cá, que aqui paga muito bem. Calma, será que o mercado aceita perfil iniciante? Porque quando eu falo carreira com estratégia, é algo longo prazo. Você vai entrar, você vai ganhar, pode pagar bem até no início, e de repente você fica 2, 3 meses, não se sustenta, e dali você fica de um ano inteiro, 2 trabalhando com alto salário, 10 procurando emprego. Não é isso que é carreira estratégica. Carreira estratégica é você estruturar de modo que, mesmo que se inicie com um perfil básico, um perfil de entrada iniciante, lá na frente você vai crescendo, você vai ganhando competência, demonstrando experiência sobre isso e ganhando conhecimento, e aí seguramente você vai ter longevidade na sua carreira e aí os salários também vão acompanhando, né? Dá para construir prova de competência em pouco tempo? Em geral, algumas carreiras com certificação já te coloca no páreo. Então, em algumas carreiras, você faz determinada certificação, já mostra a competência, já tem um valor para o mercado, então você já tem uma porta de entrada já para sair nessa arrancada e já tendo um diferencial salarial também, né? Um outro quinto fator que eu trago é o potencial salarial. Então, claro, né, não é o primeiro fator ou o único, mas, como eu falei,
sobre o ponto anterior, é uma questão de você olhar a longevidade da carreira, né? Então, como é o salário de entrada? Crescimento médio prazo, valorização com experiência. A curva salarial vai compensar o esforço? Se você observar, por exemplo, que o teto de uma carreira, por exemplo, vou chutar uma qualquer aqui, de infraestrutura, o teto da carreira é uns 5 mil reais, então, se esse salário como teto para você é interessante, ok, mas em geral para TI esse é um salário base, um salário de entrada em muitas carreiras. Então, tem que observar o potencial salarial. Não é questão de escolher simplesmente pelo salário. Ah, eu quero pegar essa área aqui e vou entrar, vou estudar isso aqui e pronto, acho que eu vou ganhar tudo que parece que estão oferecendo. É uma questão de potencial, porque também se for uma área que neste momento querem que se atenda rapidamente uma demanda, mas depois ela some, desaparece, como eu falei, você ganha 2, 3 meses, mas depois fica 10 procurando uma nova posição. Isso não serve, não é uma procura, não é uma estruturação, né, ou se posicionar estrategicamente dentro de TI. Então, simplesmente você chuta ali no escuro e pode ser que dá certo e ok, ganha ali por um tempo, depois pode ser que não ganhe mais. Não é isso. Então, falo de estratégia. Então, em geral, muitas áreas permitem, e é fácil você identificar isso, tem muitas pesquisas, e o que eu estou trazendo aqui também é baseado em pelo menos 6 documentos de pesquisas nacionais e internacionais. Pega a pesquisa da Robert Half, da Michael Page, que são as grandes empresas de recrutamento ou empresas consultorias que trazem dados de mercado, a própria Bra Software, o Fórum Econômico também Mundial, que traz informações sobre perspectivas de trabalho para o futuro. Várias dessas bases, dessas fontes de informação trazem também estudos sobre carreiras e pesquisas salariais. Então, estou trazendo o dado para você aqui, juntando, fazendo esse consolidado, facilitado aqui para você, já com dados concretos, né? O Brasil, para você ter uma ideia, tem uma escassez assim de 80% em várias posições, ou seja, eles não têm pessoas para atender determinadas posições técnicas dentro da área de tecnologia da informação. Então, a escassez de talentos é muito grande no Brasil, como eu comentei também no início, justamente porque a gente não forma pessoas em número suficiente para atender a demanda do mercado. Então, se você observar algumas das tomando esses fatores e concluir dentro de algumas áreas aquela que mais se adequa ao seu perfil e também observando essa curva salarial, sabendo que essa carreira é uma carreira, por exemplo, que ao longo do tempo permite crescimento, permite você se especializar e ir aumentando a valorização de acordo com a experiência, então isso tem que ser considerado dentro do critério de decisão também para você eleger uma carreira dentro de TI. E o sexto fator que eu trago é a compatibilidade com o seu perfil. Então, você gosta do tipo de problema que essa área resolve, que essa área atende? Combina com o seu estilo de trabalho? Você consegue sustentar o estudo e prática? Tem aderência aos seus pontos fortes? Porque não adianta nada você falar que quer fazer, por exemplo, programação, você gosta de programação ou gostaria de atuar em programação, mas porque alguém te falou, porque é bacana, porque paga bem. Só que programação exige um conhecimento forte de lógica, exige um conhecimento forte de matemática, né? de elementos condicionais, enfim, uma série de fatores que estão embutidos dentro da formação de desenvolvimento de aplicações que pode ser que não combine com o seu perfil, né? com o tipo de problema que essa área vai resolver, com a base teórica, por exemplo, ou a base até prática, que também vai exigir do seu dia a dia, do seu esforço, do seu estudo, do seu conhecimento. E se você não gosta muito de matemática, a programação, por exemplo, pode ser um elemento que possa te frustrar no meio do caminho. Claro que tudo pode se aprender, você pode se desenvolver e pode passar a gostar. Então, eu mesmo, né, trago não só a minha experiência, como eu comentei para você,
mas eu tenho formação em engenharia e no início da minha formação eu pensei, eu quero ser engenheiro, fazer projetos residenciais, prediais, só que logo no começo tive um estágio em área de tecnologia da informação e gostei, me apaixonei pela área e fui me desenvolvendo, fui mergulhando a fundo dentro de tecnologia da informação. Então, e fui estudando, fazendo certificações e me apaixonei pela área. Então, também pode acontecer de você também aprender a gostar sobre alguma disciplina, aprender a gostar de alguma coisa, por exemplo, como matemática, mas se isso não combina com você, se não tem aderência aos seus pontos fortes, então muito cuidado na hora de eleger algumas das áreas. Então, a primeira coisa que eu reforço aqui em cima disso tudo que eu comentei é o mercado antes de hype. Então você tem que olhar o mercado sem ficar no zum 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 aí do que estão te falando, do que você de repente está sendo publicado, fazer uma pesquisa densa realmente de vagas do mercado que está sendo pago. Demanda antes de pensar no modismo. Se tem demanda realmente para posições, aquelas posições que você, por exemplo, está pretendendo atuar. Estratégia antes de qualquer impulso. Então, mas aqui paga bem, calma, né? Vamos olhar aquela curva, se tem longevidade, se tem possibilidade de crescimento, de aprendizagem, se dá para entrar como iniciante, se exige alguma coisa mais avançada. Nem toda carreira em alta é boa para você. Pode ser que, como eu falei, por exemplo, programação, está em alta, por exemplo. Se programação é algo que de repente todo mundo está falando, mas será que se encaixa no seu perfil? Né? A melhor carreira é aquela que você consegue entrar e crescer. Por isso que eu insisto, sempre que eu trago isso para os alunos também, estratégia. Se você consegue entrar, crescer e permanecer na área. Porque, de novo, né, muita gente entra, passa lá 1 ano, 2, depois fica aí 2, 3 anos procurando posições de novo. Salário vai importar, mas não é o fator único de decisão. Né? Bom, então, colocado esses 6 elementos, trago aqui então para você as áreas-chave que estão em alta e provavelmente estarão pelos próximos anos muito fortes para você se desenvolver dentro de tecnologia da informação. Aprendizagem de máquina e inteligência artificial, basicamente elas estão agrupadas, todo o processo de inteligência artificial passa pela parte de aprendizagem de máquina, então conhecer a fundo, e não é apenas como usuário, né? Eu uso lá Gemini, ChatGPT, o Claude e outras ferramentas, olhar no nível realmente de como criar elementos, agentes, como treinar modelos, inclusive para que você tenha modelos práticos para colocar dentro da empresa. Tem empresa que não vai usar, por exemplo, o motorzinho do ChatGPT com seus dados internos, porque o ChatGPT, quando você escreve alguma coisa, fica lá ensinando a máquina de uma forma pública. Então, o mercado está exigindo fortemente também pessoas com conhecimento em IA e aprendizagem de máquina. Parte de dados, ciência de dados, então a gente cada vez mais, isso não é de agora, mas cada vez mais pauta tudo baseado em dados, ou seja, você tem o seu nome de usuário, os seus documentos, até a biometria das pessoas passam a ser informação, passa a ser dados, tudo está conectado. Então, o algoritmo, né, então, quando você pesquisa em rede social, o algoritmo vai te dar uma direção ali, um conteúdo, tudo isso é baseado em informação, baseado em dados. Parte de nuvem e desenvolvimento, só que o desenvolvimento não é a programação pura, é a parte de DevOps. E tá aqui eu agrupo em Cloud e DevOps porque eles estão muito bem ligados. Porque quando a gente desenvolve, dificilmente a gente está desenvolvendo ou criando soluções de aplicações standalone, ou seja, aquilo que está instalado numa máquina e isolado do mundo. Basicamente tudo em nuvem. Então você tem armazenamento em nuvem, está aqui o vídeo sendo gravado, por exemplo, no YouTube, que está armazenado em nuvem. Então, passa por essa stack de nuvem, toda essa plataforma de infraestrutura de nuvem e a parte de desenvolvimento que está vinculada. Não dá para simplesmente colocar algo em nuvem se você também não tiver que personalizar alguma coisa, desenvolver alguma coisa através de codificação. Segurança da informação. Cibersegurança segue sendo uma das áreas
premium dentro de tecnologia da informação, porque tudo está exposto, dados espalhados por todo lugar e a gente precisa proteger. Então, ela é autoexplicativa, a gente precisa proteger as informações e quando a gente tem muita informação circulando, muita informação armazenada em nuvem, celular praticamente tem a vida da pessoa, então você precisa fortalecer esses sistemas de modo em que a gente tenha uma segurança cibernética aí bem robusta. E desenvolvimento também com profundidade. Quando a gente fala da parte de DevOps junto com Cloud, quando a gente vai desenvolver também aplicações, aí sim, puramente desenvolvimento de aplicações, ainda que seja dentro de nuvem ou não, existe muito desenvolvimento de automação. Então se fala muito, e aí junta também com inteligência artificial, o desenvolvimento com profundidade, trazendo também elementos de automação. Então, cada vez mais os agentes, né, então fala-se muito em inteligência artificial agêntica, e isso parte para o desenvolvimento com profundidade, que é você desenvolver agentes que vão realizar ações para você. São assistentes virtuais, então aqueles atendimentos que a gente tem em empresas que tem lá, por exemplo, um ícone do WhatsApp e um robozinho está atendendo. Isso é um desenvolvimento com profundidade, onde eu tenho ali um canal de atendimento trazendo uma informação ou respondendo uma informação para o cliente, e, por enquanto, não é um humano que está fazendo a primeira triagem, é uma máquina que está ali respondendo uma série de questões, ela tem um aprendizado de informações, mas basicamente ali ela foi desenvolvida para atuar cada vez mais próximo de um agente humano nesse primeiro atendimento. Então, esse desenvolvimento com profundidade também segue como alta demanda para o mercado. Novamente, essas áreas e essas informações eu trouxe aqui de pelo menos 6 grandes bases internacionais e nacionais de pesquisas de mercado, pesquisas de tendência de áreas para trabalhar em TI e também da escassez de talentos que a gente tem no Brasil e em outras partes do mundo. E para você que eventualmente tem dúvida e quer de repente se aprofundar mais em como você se delinear dentro da carreira de TI, eu tenho também um curso. Esse vídeo aqui ele basicamente te dá uma super direção, um super norte, mas para você que de repente tem interesse de entrar no meu grupo, uma lista de espera para o curso Rota Direta TI, lá eu vou te ensinar também a pegar na mão, a gente fazer um recorte, fazer um delineamento de carreira, eleger as melhores carreiras, preparar currículo, verificar as ferramentas do processo seletivo, como você superar as ferramentas de processo seletivo automático, enfim, fazer todo um ajuste de modo que permita você também ter sucesso, não só na sua preparação, como também na sua recolocação dentro das posições de TI. Então, fica o convite aqui para você entrar no grupo do Rota Direta TI. Também vou deixar o linkzinho na descrição aqui desse vídeo e a gente fica por aqui. E se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou lendo, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo aqui para passar para os seus colegas e aí a gente se vê no próximo tópico. Até mais!